In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje na sexta-feira da 7ª semana depois de Pentecostes. Celebrando então as duas Cristinas, virgens e mártires. Que belo. Queria comentar convosco alguns pronunciamentos que estão saindo no Vaticano a respeito do bichinho chinês do Covid. Então, saiu lá acho que foi o Palha, com um artigo no site oficial do Vaticano, o Vatican News, dizendo ele, com toda a autoridade, que a Igreja, o Vaticano, não dão nenhuma interpretação mística, divina à pandemia, à doença. Então, querem dizer que querem tirar qualquer sentido sobrenatural e, sobretudo, escatológico. Não pode ter nenhum sentido escatológico. Né? E qualquer coisa... Não, é só uma coisa natural, uma doença, temos que enfrentá-la e acabou. Queridos, isso é tremendo, isso é terrível. Jamais a Igreja recebeu qualquer acontecimento neste mundo como uma coisa simplesmente natural. Sempre Deus no comando. Sempre Deus no comando. Valer assim a tua vida, só no sentido natural. Teu batismo será lançado ao lixo. Ao lixo. Tua fé inexistirá. Inexistirá. Quer dizer, qualquer palavra que venha desta gente, querendo dizer que não se pode dar qualquer interpretação espiritual, escatológica ao que está acontecendo, realmente é uma afronta à religião, uma afronta à fé. A fé. Uma afronta a Deus. Como se Deus não tivesse nada a dizer-nos, nada a mostrar-nos com aquilo que acontece na nossa vida, na nossa história. O que eles querem proibir, queridos, é qualquer padre de dizer que realmente aí temos um castigo de Deus, então nem pensar. Mas isso jamais eles admitirão que se diga, que se trata de um castigo de Deus, mas de jeito nenhum. Não, é natural, é só da natureza. Jamais eles permitirão que um padre diga, muito menos que nós estamos no fim do mundo por causa do Covid. Mas daí então eles se escabelam. O padre não tem muito cabelo para se escabelar, mas em todo caso. Aí se escabelam. E não, terrível. Quer dizer, já falávamos outro dia da ausência de milagre para esta gente, que é uma ausência de Deus. Uma ausência de Deus. Também a ausência de castigo, ou de o homem dever dar um sentido teológico para os eventos, para os fatos que vão acontecendo. Isso também é uma falta tremenda de fé, de religião. Com certeza nós temos que interpretar aquilo que está acontecendo no mundo hoje com o sentido divino. Não de uma história natural simplesmente, não, mas de uma história sobrenatural, da ação de Deus. Da ação de Deus no mundo. Deus nos fala. Deus está nos falando fortemente. Olha, queridos, se não através de uma doença que de repente nem tão natural é assim, porque todos os indícios, tudo aquilo que as nações oficialmente estão
dizendo, os Estados Unidos está dizendo oficialmente que o Covid foi fabricado e mais espalhado consciente, voluntariamente pela China. Então, como é que fica isso? Tudo isto deve ser interpretado e dito como um sinal de Deus. Um sinal de Deus para o nosso tempo, para o nosso mundo. Não tenha dúvida nenhuma. Se não por nos mostrar a ação de Deus positiva, que vem ao encontro do homem para resgatá-lo a si, ao menos a vontade permissiva de Deus, que deixou o homem fazer uma obra tão má e que vai deixar o homem continuar com obras más assim para assinalar o fim dos tempos. Então, é essa dupla interpretação que nós devemos dar aos fatos, aos acontecimentos. E todas nos levando para Deus, partindo de Deus. Já Bergoglio, na sua invectiva agora mais recente, vem contra os sacerdotes. Esse vem direto contra a igreja e contra os sacerdotes. Ele reprova os padres que tomam qualquer ação que enfrenta os governantes, os governos, os governadores. Mas ele não diz, os governadores, ele tem bem, queridos, esse homem, ele tem bem diante dos olhos o que acontece no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E por isso ele não falou ele usou o termo governadores para fugir justamente dos presidentes, seja Trump, seja Bolsonaro. Nós devemos obedecer aos governadores dos estados, que tem uma política contrária. Olha como esse homem na sua palavra, ele é maldoso, ele é mau, e busca a destruição da igreja. Por isso eu dizia ontem, como é que pode um homem como Scala, o cardeal, não ver, nesses 7 anos não ter visto nada ainda daquilo que está acontecendo, de que nós estamos sob o antipapa e o falso profeta, a loquela mundi. E do mundo, o pior dos discursos, o discurso dos governadores. O discurso dos governadores que querem o mal. Não só o mal dos políticos, porque estão numa guerra, aproveitando o Covid para uma guerra e uma disputa política, senão que abandonando o povo, abandonando nem é o termo mais certo, senão que positivamente levando o povo à morte para este combate esse combate político. É isto que fazem os governadores. É isto. Eles positivamente levam o povo à escravidão da ONU, da Organização Mundial da Saúde, e nessa luta política que eles enfrentam com os seus presidentes. É de uma maldade, Bergoglio é de uma maldade extrema, usando a santa religião para apoiar esse tipo de gente, os governadores. Justo quando ainda a pobre da ciência, isso é uma bofetada na ciência, o homem científico do século XX e XXI leva uma bofetada como nunca, porque a discussão ainda é grande, usa máscara, não usa máscara, hidroxicloroquina ou não hidroxicloroquina, ivermectina ou não, é gripe ou não é gripe, a ciência é completamente tonta, perdida. Onde está o homem? Onde está o orgulho científico? É agora que devia atuar justamente a religião e a fé, a oração. A oração devia atuar. Mas não pode. O Vaticano não permite
qualquer interpretação divina, teológica, religiosa, daquilo, muito menos escatológica daquilo que está acontecendo. Não permite. Antes, devem todos se submeter aos governadores. Valha-nos Deus e a intercessão das santas cristinas que hoje celebramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.